Olá, galera do YouTube, beleza? Estamos aqui mais uma vez comigo, professor Caio Tavares, aqui no nosso canal Instituto dos Concursos, tá? E hoje eu vou trazer uma super aula para sua aprovação. Galera, vou falar do vestibular da UERJ, uma provinha que vai acontecer dentro de alguns dias aqui no estado do Rio de Janeiro, perfeito? Você que vai prestar esse vestibular, essa aula foi feita para você com muito carinho para sua aprovação, perfeito? Eu enumerei alguns tópicos que mais caem, tá? Na provinha da UERJ e fiz uma questãozinha ainda de cada um desses assuntos, perfeito? Para poder aí tirar todas as dúvidas que você tem dessa matéria ou relembrar, enfim, se preparar você para ser aprovado, tirar o conceito A nesse vestibular, perfeito? Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, tá? Dá o joinha, ajuda o canal a crescer, tá? Dá esse feedback para saber se o caminho que eu estou trilhando tá bacana para vocês, perfeito? Isso daí, deixa de enrolação e vambora! Então é isso daqui, galera. Vem comigo no Instituto dos Concursos, na provinha, tá? Da UERJ, tá? Na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tá? Uma grande instituição de ensino aqui do nosso estado. Vamos lá. Essa provinha, turma, aqui no ano de 2019, está prestes a acontecer, tá? Ela é formada em duas fases, tá? Onde a primeira fase, ela é composta de duas provas, tá? A primeira já aconteceu. A segunda vai ser realizada aqui no dia 15/9, tá bom? E logo em seguida a gente tem a segunda fase, onde são questões discursivas, tá? Que vai acontecer no dia ali 1º de dezembro. Show de bola? Beleza. Deixa eu botar aqui a minha imagem para vocês me verem também, né? Tô aqui, beleza, vambora. Galera, a primeira fase, tá? Os assuntos que mais caíram, tá? Na primeira fase são esses que eu enumerei ali. Olha lá. Forças, tá ok? As leis de Newton, né? Blocos, forças de atrito, isso costuma cair bastante nas questõezinhas da UERJ, tá? Da primeira fase. Cai também um pouquinho na segunda nas questões discursivas, tá? Não, se atente a isso daí se você vier prestar alguma prova lá de física na parte discursiva também, tá? Não se esqueça disso. Assim como em todo vestibular, a matéria que mais cai é a parte ali de dinâmica, leis de Newton, né? Mas esse daí não poderia ficar diferente, mas mesmo assim se atente a isso, tá? Segundo tópico, variação de energia cinética e trabalho, um dos teoremas mais importantes da física, tá? Que é a variação da energia cinética sendo dado como trabalho. Cai bastante isso daí também, a gente vai fazer questãozinha disso, tá? Logo em seguida, momento linear, tá? Também chamado de quantidade de movimento, tá? Após, a gente tem colisões, tá ok? Choques, tá? A gente tem os choques elásticos, os inelásticos, tá? Costuma cair bastante aí nas questõezinhas da UERJ. Temos calorimetria, turma, a equação fundamental, né, da calorimetria, a quantidade de calor que um corpo, uma experiência fornece, ou seja, a quantidade de calor que alguém cede tem que ser igual à quantidade de calor que outra pessoa recebe. E o somatório dessas energias tem que totalizar 0, tá? É o segundo tópico aí, perdão, primeiro, segundo, terceiro, quarto, o quinto tópico aí que eu coloquei, que costuma aí cair bastante também na UERJ. Depois a gente tem hidrostática, turma, pressão, tá? Envolvendo ali pressão. Geralmente é esse princípio de empuxo, que é o princípio de Arquimedes, cai muito nessas provas também, tá? E eletricidade, circuitos, correntes, resistores, tá? Esses são os assuntos que mais costumam cair na provinha da UERJ. Então você que não teve ali muito tempo para estudar, meu irmão, isso daí você no mínimo tem que estudar, tem que ver, tem que fazer questãozinha, que isso daí sempre cai. Show de bola? Perfeito. Vamos aí resolver, né, uma questãozinha. Tô falando, vambora. Primeiro aí da lei de Newton, olha, um carro com massa de 1.000 kg e partindo do repouso atinge 30 metros por segundo em 10 segundos, beleza. Supõe-se que o movimento seja uniformemente variado, beleza. Calcule a intensidade da força resultante exercida sobre o carro. Aí aqui, turma, eu coloquei até essa resolução aqui assim, tá? Mas eu fiz uma no quadro que eu vou colocar para vocês agora, tá bom? Vamos lá. Aqui, galerinha, olha só, nessa questãozinha aqui, né? Um carro com massa de 1.000 kg partindo do repouso. Se ele parte do repouso, a sua velocidade inicial, tá ok? Vale 0 metros por segundo. Ele chega numa velocidade final de 30 metros por segundo, tá? Um intervalo de tempo de 10 segundos, show de bola. Ele fala que esse movimento é retilíneo uniformemente variado, né? Eu quero achar a força resultante. Show de bola, molezinha, mamão com açúcar. Turma, olha só, eu sei que a equação horária da velocidade desse movimento é dada por V é igual a V0 mais AT. Né? Bem que eu vou atrás de tudo, tá ok? Aí quando chegar aí próximo ao carnaval, vocês falam isso daí, né? Mas beleza. A velocidade final é 30, ele deu. A inicial é 0, ele deu. O tempo, ele deu. Com essa equação, a gente consegue achar a sua aceleração. Perfeito? Por que, professor, eu preciso achar a aceleração?
Galerinha, ele não quer a força resultante? Fala que é. Show de bola, isso daí. Eu sei que a força resultante é dada pela expressão da massa vezes a aceleração. Eu esqueci só de mencionar, a massa ele deu também, de valor igual a 1000 quilogramas. Se ele deu a massa, a gente acha a aceleração aqui, a gente mata a questão e parte para a próxima. Show de bola? Isso daí, então, vem comigo. Onde? A velocidade inicial vale 30, né? A velocidade final 30, vai ser igual à inicial. Agora sim, 0 mais a aceleração vezes o tempo. Perfeito. Turma, esse tempo eu esqueci de substituir, ele vale 10 segundos, né? Então, 30 vai ser igual a 10 vezes o A, e o nosso A nos fornece 3 metros por segundo ao quadrado. Show? Visto que zerinho vai agora com zerinho. Tranquilo, galera? Molezinha, né? Continuando, a força resultante vai ser dada pela massa, 1000, vezes a aceleração, 3, e isto nos fornece um valor de 3.000 newtons como resultado. Beleza? Molezinha, mamão com açúcar, né, galera? Vamos para a próxima questão. Pausa. Retornando aqui, tá? Quem não entendeu, tem essa resoluçãozinha aqui, é só você dar pausa e continuar, tá? Nela que você vai conseguir entender. A segunda questãozinha é essa daqui, vejam. O bloco da figura, que é esse daqui, de massa 5 kg, move-se com velocidade constante de 1 metro por segundo num plano horizontal, sob a ação da força F, constante e horizontal. Perfeito. Aí tá ali a figura, tá? Se o coeficiente de atrito entre o bloco e o plano vale 0,2, 0,20 e a aceleração da gravidade 10, então o módulo da força F em newtons vale. Perfeito. Turminha, acorda, levanta a cabeça, não dorme não, olha a sua aprovação aí na UERJ. Sai desse Facebook, vem aqui comigo, ei, ô, Psyu, você mesmo, vambora. Não desanima não. Turma, professor de física é doido, né? Mas olha só, essa questãozinha bem clássica também, falando ali de força de atrito, tá? A gente tem uma força por um lado, puxando, a gente vai ter uma força de atrito por outro. Ele fala aqui, ó, que a velocidade é constante, logo a aceleração vale 0, né? E para essa daqui eu também fiz uma resolução no quadro para vocês que eu vou colocar agora. Se atentem aí na resolução, vambora. Turminha, olha só, na questãozinha 2, ele fala lá, o bloco da figura possui uma massa de 5 kg, está aqui a massa, move-se com uma velocidade constante, velocidade constante de 1 metro por segundo num plano horizontal, sob a ação daquela forçazinha F constante horizontal, tá? Essa força F, vou fazer um desenhozinho aqui mais ou menos, de bola, tá sendo puxando esse carinha para cá, né? Beleza, só que ele nos fornece um μ, né, o coeficiente de atrito de valor 0,2, perfeito. Se, turma, tem esse carinha μ, vai ter aqui atuando, olha, uma chamada força de atrito, não é? E eu sei que essa força de atrito, turma, ela possui um valor que é dado pela multiplicação do μ vezes a normal, não é? Onde o μ ele já nos forneceu, e a normal, galera, visto que esse cara não tem movimento, tá, no eixo Y, ela vale nada mais, nada menos do que o próprio peso, né? E o peso é massa vezes a gravidade, então a gente tem μ vezes m vezes g, de valor igual à nossa força de atrito. Perfeito, e continuando, a aceleração da gravidade vale 10, então módulo da força em newtons, ele quer saber qual é o valor dessa forçazinha aqui, F, né? Só que, galera, se a velocidade é constante, a gente sabe que a nossa aceleração, ela vale 0 metros por segundo ao quadrado, né? Porque se a velocidade é constante, não tem aceleração, porque a aceleração é que faz com que a velocidade, né, mude o seu valor, né? Se tiver algo positivo, ela vai fazendo com que a velocidade aumente sempre no mesmo valor, né, para o mesmo intervalo de tempo, beleza? Perfeito. Turma, vem comigo. O μ, ele nos forneceu o valor 0,2, a massa 5 e a gravidade 10. Temos aqui então, veja, uma força de atrito de valor igual a 0,2 vezes 10 dá 2 vezes 5, e esse carinha dá como resultado 10 newtons. Então esse cara está sendo puxado para lá por uma força de atrito de 10 newtons. Só que se a aceleração é constante, turma, eu sei que a força resultante vale 0. Então todas as forças somadas para um lado menos, né, as forças somadas para o outro vai dar 0, ou seja, o somatório vetorial de todas as forças tem que dar 0, né? Logo a gente verifica através disso que aquela forçazinha F,
ela tem que ser igual à força Φ. Foi até aqui, onde a força F é o que eu quero saber, tem valor igual a 10 newtons. Show de bola? Entenderam? Letra D de dado. Perfeito, galera. Retornando aqui, para quem não conseguiu entender, coloquei a resolução aqui dessa questão, tá bom? É essa daqui, é só você agora dar pause no vídeo, tá? E assistir e verificar, perdão, a sua resolução, tá? Onde a gente vai achar o mesmo gabarito. No quadro fiz só um pouquinho diferente, mas chega no mesmo resultado. Logo em seguida, a gente tem essa daqui, ó, falando sobre a variação da energia cinética e o trabalho, um dos teoremas mais importantes aí da física, tá? Um objeto de massa igual a 10 kg movimenta-se com velocidade de 2 metros por segundo. Por causa da ação de uma força constante, esse objeto tem a sua velocidade reduzida pela metade. Então ele tinha um certo valor de velocidade, reduziu pela metade, bacana. Determine o módulo do trabalho realizado por essa força. Perfeito, a gente tem as alternativas. Galerinha, vou fazer aqui direto, tá aqui nessa questãozinha aqui, ó, nessa figura que eu coloquei. O trabalho é igual à variação da energia cinética, né? A variação da energia cinética é o quê? É a final menos a inicial. Perfeito. A final é dada pela expressão mv ao quadrado sobre 2, onde m é a massa, v é a velocidade ao quadrado sobre 2. A inicial vai ser bem parecida, só que aqui a velocidade vai ser o V0, que é a velocidade inicial, por isso que é a energia cinética inicial. É perfeito, né? Galera, daqui, vindo para essa linha de baixo, o trabalho, tá? Que é o que ele quer achar, se atenta, ó, vai ser dado pela... A gente tem massa sobre 2 nos dois carinhas, tá? Então vou colocando ele aqui em evidência, né? Então m sobre 2, que multiplica V2 menos V02, bacana. A massa ele deu 10 kg, 2 a da expressão. Velocidade final ele deu aqui, ó. Cadê? Na verdade não, ele falou que a inicial era 2, né? Se a inicial era 2 metros por segundo e reduziu pela metade, então a final passa a ser 1 metro, né, por segundo, que a gente tem que elevar ao quadrado por conta da fórmula, menos, aí sim, o 2 que ele deu inicial, né? E acabou a física, vamos embora para a matemática, onde 10 sobre 2, 5, 1 menos 4, tá? Isso daqui fornece menos 15 e o módulo disso daí vai ser 15 joules, tá? Deu negativo, galera, porque o carinha freou, né? A velocidade foi reduzida. Então ele freou, então a velocidade final, né, ela é menor, tá? Então a final menos a inicial tem que dar, de fato, negativo e graças a Deus que deu negativo, né? Se desse positivo, a conta estava errada em algum lugar. Dúvidas? Não, né? Molezinha, mamão com açúcar. Vamos embora para a próxima, galera. Olha aí. Momento linear, perfeito, também chamado de quantidade de movimento. Opa, calma aí, esse daqui é o quê? Tá, questãozinha. Professor de física é doido. Galera, um carro de massa igual a 980 kg move-se com uma velocidade de 72 km por hora. Perfeito, 72 km por hora para metro por segundo divide por 3,6, né? Quem não pegou esse bizu, estou colocando aqui em algum lugar a aulinha de movimento uniforme, de velocidade média, lá as nossas primeiras aulas que eu falo por que é 3,6, tá? Mas esse carinha, passando para metro por segundo, a gente vai ter que dividir por 3,6, vai dar 20 metros por segundo, tá? Bacana. Calcule a sua quantidade de movimento em unidade do sistema internacional. Pelo amor de Deus, essa questão tem que cair na nossa prova, né, galera? Porque se cair é questão garantida, tá? Não tem como você errar isso. Se você errar isso, pelo amor de Deus, meu amigo, não pode acontecer. Você não sei nem o que falar, tá? Mas continuando. A quantidade de movimento, ela é dada pela expressão massa vezes a velocidade. A massa ele deu. A velocidade ele deu. A gente só tem que se tentar passar ali para metro por segundo, tá? Dividir por 3,6. Isso vai dar o quê? 980 vezes 20. Isso dá, de cabeça, rapidamente, a gente resolve 19.600. Show? Aí é a unidade. Quilograma, metro por segundo. Bacana que é a letra... Cadê? Essa eu não tem, não coloquei. Enfim. Professor é doido. Galera, próxima questão, falando sobre colisões, choques. Olha aí. Admita uma colisão frontal totalmente inelástica entre objeto que se move com velocidade inicial v0 e outro objeto inicialmente em repouso, ambos com a mesma massa. Nessa situação, a velocidade com a qual os dois objetos se movem após a colisão equivale a... Então a gente tinha aqui, tá, esses dois corpos são iguais, tá, apesar da figura não estarem, mas eles possuem a mesma massa. Um está se aproximando com uma velocidade inicial v0, o outro está em repouso. Após o choque, ambos caminham juntos, tá? Então antes eram dois corpos que após o choque passaram a ser um só. A massa desse novo objeto
é o somatório dessas duas massas individuais, tá? Se atentem a isso, que vai ser essa figura aqui, tá? Esse esquema após o choque, tá? Ele quer saber essa nova velocidade V em relação à velocidade anterior, V0. Bacana. Aqui, galerinha, dessa questãozinha, olha só, antes do choque, a gente tem o quê? Que a quantidade de movimento inicial, Q0, é a massa de um cara vezes a sua velocidade, mais a massa do outro vezes a sua velocidade. Esse carinha está chegando com a velocidade V0, então é m vezes V0. O outro está em repouso, então é m vezes 0, né? Isso daqui dá 0. Logo, a quantidade de movimento inicial é dado por mv0. Guarda isso. Depois do choque, eu sei que os corpos estarão juntos. Logo, a quantidade de movimento vai ser dado pelo somatório das massas vezes a velocidade. Sendo as massas iguais, né? Então vai dar 2 vezes mv0. Bacana. E a gente sabe que há, né, a conservação da quantidade de movimento. Logo, Q0 é igual ao Q. O inicial vai ser igual ao final. Logo, mv0 vai ser igual a 2 vezes mv, onde daqui esse m vai embora com esse m, né? E a gente verifica que a velocidade final é o quê? V0 sobre 2. Bacana, show de bola. Show? Entenderam? Molezinha, né? Mamão com açúcar. Bacana. Turma, acorda. Próxima. Da VUNESP, uma que eu até coloquei de um cargo de professor, tá? Mas é uma questão muito recorrente, o estilo dela na provinha aí da UERJ também, tá? Eu coloquei ela porque eu achei muito interessante ela. Olha só, tem a resoluçãozinha aqui, eu vou colocar assim para tapar. Alguns metais que entram na composição de ligas empregadas na fabricação de peças de automóveis precisam ser fundidos para que possam ser moldados. Bacana. A temperatura de fusão do ferro é cerca de 1.500 graus Celsius. O calor específico é 0,12 calorias para cada grama grau Celsius. E o seu calor latente de fusão é 65 calorias por grama. Tá, bacana. A quantidade de calor em quilocalorias necessária para fundir uma peça de ferro de 10 kg que se encontra inicialmente a 50 graus Celsius isso aqui é o somatório total de calor, né? O quanto de calor que a gente gastou em todo o processo, né? Que vai ser dado por isso daqui, ó. Quantidade de calor total é a quantidade de calor sensível mais a quantidade de calor latente, né? Onde a sensível é dada pela expressão mc delta θ, massa, calor específico, variação de temperatura, que ele deu tudo no enunciado, mais quantidade de calor latente, massa vezes o coeficiente de calor latente, tá? Que ele também forneceu nesse enunciado. Bacana, eu vou colocar isso aqui para não atrapalhar vocês. Continuando, massa, turma, ele deu aqui, deixa eu achar, cadê? Tempo, aqui ó, 10 kg, tá? Passando para grama, tá? 10.000, por que passar para grama, professor? Porque as outras unidades que ele deu, vejam, tá tudo em grama, tá? Então, 10.000 vezes o calor específico, veja, 0,12, vezes a variação de temperatura, turma, de 65, cadê? De 50 para 1.500, variou quanto? 1.450, mais a massa é a mesma, né? Não se alterou, 10.000, vezes 65, que é o latente de fusão aqui. Bacana, acabou a física. Apaixonei para matemática, a gente acha o quê? Isso daqui vai dar 1.740, na verdade 1.740.000, mais 650.000, que totaliza 2.390 vezes 10 ao cubo calorias, tá? Que em quilocaloria, que ele pede aqui, ó, quilocaloria, tá? Vai ser 2.390. Perfeito? Molezinha, né, galera? Questãozinha legal. Próxima. Falando aí, essa é legal. Fala do nosso querido e belo empuxo, feito ali, né, teorizado pelo Arquimedes. Galera, olha só. Em uma experiência de hidrostática, uma bola de futebol foi presa com um fio ideal no fundo de um recipiente com água, conforme representado a figura. Perfeito, está ali, a representaçãozinha. Sabe-se que a bola possui massa de 0,45 kg e volume de 5,7 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Perfeito. Determine em newtons a tração exercida pelo fio. Galera, dessa bolinha aqui, ó, eu sei que vai ter um empuxo jogando ela para cima, só que ela não sobe porque ela tem uma tração que puxa ela ali para baixo. Deixa eu ver se eu coloquei a resolução dela. Aqui, botei. E a gente não pode esquecer, é claro, do peso que ela tem, né? Ela tem uma massa, tá no local que tem gravidade, então tem a força-peso. E tá aqui o esquema. Tá, ó, empuxo para cima, corda, levanta a cabeça, vem comigo. Você já não, pô. Tração para baixo, peso para baixo, tá? Se ela tá em repouso, somatório de todas as forças para cima tem que ser igual ao somatório, tá? De todas as forças para baixo. Então, empuxo tem que ser igual tração mais peso. Show? Perfeito. Galera,
Aqui, ó, tração mais peso igual a empuxo. Logo, a tração vai ser o quê? O empuxo menos peso. O empuxo, né, é dado pela expressão dVg, né, onde D é a densidade do líquido aqui nessa resolução. Eu coloquei a massa específica, né, daquele líquido, o volume submerso, tá, e a gravidade, né, menos peso, massa vezes gravidade. Perfeito. Galera, tudo isso daqui ele deu no enunciado, tá? Isso, ele deu, isso, ele deu, isso, ele deu, isso, ele deu, isso, ele deu. A gente acha a nossa tração. Acabou a física, partindo aqui para as substituições e partindo para as contas da matemática, a gente acha 10 ao cubo vezes 5,7 vezes 10 a menos 3 vezes a gravidade 10, menos a massa 0,45 vezes a gravidade 10, fornece 52,5. Galera, a matemática você tem que entender aí por sua conta e risco. Tá? As substituições é só substituir o que ele dá lá no enunciado, tá ok? A gente já está aí no ensino médio, né? Vocês já são gente boa, pô, aluno inteligente, aí do professor Caio Tavares, né? Perfeito, vamos embora. Questãozinha de eletricidade, muito legal também. Turma, duas lâmpadas L1 e L2 estão conectadas em paralelo a uma bateria de automóvel. A corrente em uma das lâmpadas, na L1, é igual a 1/3 da corrente da outra lâmpada L2. Entenderam isso daí? Então, se uma vale 1, a outra é 1/3 dela, tá? O que dá 1,3. 0,3333, tá ok. Admita que P1 e P2 sejam as potências dissipadas nessas lâmpadas L1 e L2, a razão entre elas vai ser quanto? Turma, legalzinha a questão, né? Vira e mexe cai de eletricidade, algo falando sobre isso. Pode cair também lá na eletrostática, tá? Lançamento de cargas elétricas, partículas subatômicas, como os quarks, os leptons, enfim. A UERJ sempre gosta de colocar algo desse tipo, tá? Não se esqueça de ver essa matéria aí também, tá? Que é essa daqui de eletricidade. Então, como as duas lâmpadas estão em paralelo, né, que ele nos fornece, a voltagem é a mesma, né? A voltagem na paralelo é a mesma. Paralelo, o U é o mesmo, né? U quer dizer essa voltagem, né? Veja a minha aulinha aí, ó, que eu estou colocando em algum lugar falando sobre eletrodinâmica, tá? Perfeito. Continuando. Então, o 1 é igual ao 2, que vai ser igual a uma voltagem U qualquer, tá? E do enunciado a gente tem que a corrente I1 vale o quê? 1/3 da I2. Eu sei que a potência é U vezes I. Pô, galera, acabou. Pegaram o bizu? Vem comigo, ó. Logo, P1 sobre P2 vai ser o quê? U1 vezes I1, que divide U2 vezes I2. Dá até uma musiquinha falando isso daqui desse jeito, né? Musiquinha do fanho. Galera, P1 sobre P2 vai ser igual a piada ridícula, né? Ai. Galera, U1 vezes I1 sobre o 2 vezes I2, a voltagem é a mesma, então esse carinha vai embora, tá? O I1 dividido pelo I2 vai dar também o 1/3. Entenderam? Pegaram o bizu? Galera, molezinha, né? Mamão com açúcar, não tem como errar. Não tem como não gabaritar a parte de física depois dessa aula, beleza? Espero que vocês tenham gostado, tá? Quero desejar a todos que vierem a fazer a prova aí da UERJ, uma boa prova, tá? Essa aula é para o vestibular de 2019, mas você, se estiver vendo em outra data, que seja, tá vendo esse vídeo é porque você quer fazer algum vestibular, alguma prova, desejo uma boa prova, assistam os vídeos, curtam, compartilhem, tá? Que eu vou fazer aqui de tudo para a sua aprovação. Perfeito? É isso daí. Grande abraço e valeu!